Graça e paz à parte de Deus, irmãos amados, que o Senhor continue nos abençoando, nos concedendo a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Eu gostaria de iniciar a aula desta manhã fazendo uma leitura de um texto bíblico que se encontra no Salmo 116, Salmo 116, no verso 15. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu queria, já passei o aviso lá no grupo da igreja, avisar os irmãos aqui que ainda não foram avisados, e no dia de hoje, a sua serva, Neiva, foi promovida à mansão celestial. Todas as terças e quintas, a nossa oração ao Senhor é que, se Deus permitisse, que livrasse a sua serva daquela situação em que ela se encontrava de saúde. E o Senhor livrou, e Ele livrou na morte. E é interessante, meus amados irmãos, poder ter essa convicção, essa certeza, porque nós temos uma fé no Deus que é vivo. Nós cremos no Deus vivo. Ao Senhor pertence a vida e a morte. E apesar da separação, da dor, do sofrimento, da angústia, que agora nós todos estamos passando, numa medida ou outra, nós podemos encontrar uma paz que excede todo entendimento. E principalmente quando é alguém tão próximo da gente, né? Eu fico imaginando como deve estar os corações daqueles familiares mais próximos, do próprio esposo, das suas filhas. É um momento de muita dor, porque nos é tirada uma pessoa do nosso convívio, mas não se esqueçam que ela é tirada do nosso convívio, e ela é colocada no convívio dos santos, na mansão celestial, no seio de Abraão. A sua serva foi guardada, não tenha dúvida disso. Agora, o que nos cabe agora? Orar, agradecer pela vida de Neiva, pelo tempo que ela passou aqui na Igreja do Cabo, o tempo que ela, com os Urbano e meninas, serviram ao Senhor e Camila, lembrar dos momentos felizes, com alegria, e pedir ao Senhor que fortaleça agora o Urbano e as suas filhas nesse momento de separação momentânea, gente. Não é fácil, mas a gente pode seguir em frente no Senhor, com a certeza de que o Senhor, aqui diz o texto, e vocês leram comigo, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus guardou Neiva, não tenho dúvida disso. Não é momento para ficarmos desesperados, não é momento para a gente simplesmente colocar a culpa em ninguém. A morte e a vida pertencem ao Senhor, em nenhum fator, em nenhuma circunstância. Quem levou sua serva foi Deus. Não foi ninguém, nem foi qualquer outra doença. Assim como todos nós seremos um dia levados pelo Senhor. Então, esse momento é um momento de dar apoio ao Urbano, de orar por ele, orar pela sua família, orar pelas suas filhas e consolar, né? Aquilo que a gente não pode fazer agora, nesse momento, é mostrar desespero, né? Mostrar desânimo. A gente estava aqui agora, né, descontraindo, feliz, conversando, mas eu já sabia da notícia, né? Já sabia da notícia. Então, não chorem, lamentem, isso é absolutamente natural, e a gente também já está... Passem o seu momento de luto, mas não se esqueçam que foi o Senhor que guardou o livro. Não se esqueçam que é o Senhor que vai guardar todos nós um dia. De um jeito ou de outro, uma hora ou outra, todos nós nos encontraremos com o Senhor. Isso é uma convicção assim, que a gente não deve deixar do nosso coração jamais. Eu sei que a notícia não é muito boa, nunca é boa. Essa notícia é uma notícia muito ruim de dar, mas cabe a nós, né, pelo tempo que o casal serviu o Senhor aqui, pela amizade que ele fez com todos vocês, né, pelo carinho e apreço que a gente tem essa família. Essa família é muito amada pela Igreja do Cabo, né? E isso é uma notícia devastadora, e principalmente para eles que são familiares. Então, meu pedido nesse momento é, meus irmãos, eu tenho o contato dele, depois eu vou passar o contato dele para o grupo da igreja. Na medida possível, com calma, com cuidado, esse momento, o momento de luto dele está muito dolorido. Então, cuidado com o que vão dizer, cuidado com o que vão escrever, ou não forcem a barra, porque talvez ele não tenha nem condições de responder a vocês agora. Mas depois, vai lá, dá uma participada, manda uma mensagem para ele de áudio, seja lá qual for a mensagem para ele. Diga para ele que nós estamos aqui orando e continuaremos orando por ele,
Porque o que ele mais vai precisar agora, nesse momento, é de sentir, de perceber e de saber que nós estamos sentindo a mesma dor dele, na medida nossa, né? Lógico que ele é esposo, sua dor é muito maior. Mas, na medida do possível, a gente está sofrendo junto com ele, a gente está chorando junto com ele, e a gente vai sentir a mesma falta que nós sentimos na medida nossa, como irmãos da irmã Neiva, mas sabendo disso, que ela está guardada pelo Senhor, para que esse homem possa se erguer. Vai ser uma luta agora, e recomeçar. A presbiteraíta que sabe, ainda está aí no seu luto, né, curtindo um pouco dele ainda de vez em quando. É uma perca que é um vácuo que ninguém vai preencher, um espaço que ninguém vai preencher na vida dele. Mas eu quero me lembrar de Neiva, das vezes que a gente vinha de Camila, brincando na Kombi com Carlos, e Carlos gritava assim, coloquem o... E a gente respondia, o sim, e ela morria de rir. A Alexiana mandou uma mensagem para mim hoje pela manhã, me lembrando dela, que cantávamos, né, no carro, na Kombi, seja lá qual for o transporte, e uma alegria tão grande aquele casal trouxe para a gente, né? Então, quero me lembrar de Neiva assim, quero ter essa recordação dela, para que no dia que o Senhor me chamar também, vocês façam o mesmo. Lembrem-se de mim, dos momentos de alegria, dos momentos de brincadeira, dos momentos de descontração, as coisas boas que Deus fez por nós, pelos dias que a gente estava junto. É isso, gente. Não tem muito o que dizer. Eu espero que o Urbano, nesse momento, sinta uma paz que exceda todo entendimento. Eu acredito que a gente está vivendo, sim, um momento muito difícil, mas é um momento para muita reflexão. É o momento da gente valorizar a vida, não a morte, isso pela valorizar a vida e viver. A vida continua para todos nós. E pedimos ao Senhor que ela continue para o Urbano, que tem 3 filhas, e tem netos, e tem ainda a sua vida para seguir, para tocar, como a Ayrton tocou a sua, como alguns irmãos que estão lutando estão tocando as suas vidas, e isso tudo para a glória do Senhor. Essas são as minhas palavras. Eu gostaria, inicialmente, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula de hoje. Uma oração pelo casal, para que Deus conceda a graça à sua serva, que já está promovida, né? E ao seu servo, para que ele possa ter agora um momento de recuperação. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas bênçãos, tuas misericórdias, pela tua graça, Senhor, que é maior do que a vida, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos doloridos quando algo nos afeta de forma tão frontal e tão próxima. Cada vez mais, esses momentos de pandemia estão nos mostrando, Senhor, que nós todos não somos, ó Pai, nada, nós somos pó, e ao pó retornaremos, Senhor. Um vírus que chega em 2019, desconhecido, dizimando vidas, muito distante de nós, a milhares e milhares de quilômetros de distância, na China, atravessa o Atlântico, o Pacífico e os continentes e chega em todos os lugares do mundo. E aqui, me ouvindo? Os nossos vizinhos, nas nossas casas, nos nossos lares, dizimando as vidas das pessoas, tirando a vida das pessoas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus, Senhor. E até mesmo, Senhor, as pandemias, ao longo dos anos e séculos, na história da humanidade, na história da igreja também, Senhor, elas trazem uma didática. Não há, Senhor, como duvidar disto. Até mesmo as Escrituras falam do final dos últimos tempos, nos quais as pandemias, as pestes, as guerras, os rumores de guerra, as coisas que aconteceriam, Senhor, que o Senhor preveu em Tua palavra, estão prestes a acontecer, se não já estão acontecendo. Nada disso para nós é novidade, Senhor. Nós, ao longo do século, Senhor, Tua igreja, não foi imune às intempéries da vida, não foi imune às pestes, às guerras, às dores. Todos nós, ó Pai, estamos sujeitos, passivos, de estarmos, ó Pai, enfrentando, uma hora ou outra, o momento da nossa chamada dentro do Senhor. Agora te pedimos, Senhor, uma coisa, Senhor, que nos dê, nesse momento, paz no coração, apesar da dor que estamos sentindo, apesar da dor que aquele casal, Pai, daquela família deve estar sentindo, Senhor. Mesmo não sente mais dor alguma,
O Senhor já guardou a tua serva. Agora a dor é de Urbano e das suas filhas. Consola aquele coração, Senhor. Consola aquela família, Pai. Guarda aqueles que estão, Pai, nesse momento de luto, Senhor. E ficarão por muito tempo assim. Assim te peço, Pai, que nesse instante o teu Santo Espírito venha fazer algo que nem as palavras vão conseguir fazer. Não adianta, Senhor, as nossas palavras nesse instante para um marido que perdeu a sua esposa. Não. As palavras são poucas, nem sequer um abraço a gente pode dar. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que faz chegar o teu Santo Espírito ao coração de Urbano nessa hora, trazendo a ele o consolo que vem do Senhor, porque homem nenhum pode dar, palavra nenhuma pode dar, gesto nenhum pode dar. E assim te pedimos, Pai, guarda o coração daquela família, daqueles servos, daqueles que estão ali, Senhor, naquele lugar, sofrendo diretamente com esse momento de separação. E assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos em vida pela tua serva, Senhor, pelo amor que ela demonstrou para com os teus servos naquele trabalho de Camila, aqui na nossa igreja, quando foi recebida como membro, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque agora a tua serva faz parte da igreja triunfante, como muitos estão, e como todos nós um dia chegaremos lá. Pai, te pedimos em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a alegria da tua salvação, apesar da dor. Deixa-nos, ó Pai, a certeza, a didática de que nós somos o Senhor. Que os nossos dias estão contados pelo Senhor e nenhum deles serão frustrados. No dia exato, no dia que o Senhor separou, todos nós nos encontraremos com o Senhor. Quer cedo ou tarde, nós nos encontraremos com o Senhor. Então, é essa convicção que nos faz levantar da cama. É essa certeza, Senhor, que nos faz levantarmos todas as manhãs e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Nós temos uma missão, e essa missão é vivermos para a glória do Senhor todos os dias. O amanhã sempre pertence ao Senhor. O hoje também pertence ao Senhor. E assim te pedimos, Pai, que seja hoje ou amanhã, que façamos tudo para a glória do Senhor. Espero, Pai, aqueles irmãos que estão em suas casas agora, dispensa a tua graça sobre eles e o teu consolo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente está falando sobre a família na pós-modernidade e a gente está na parte 2 da definição bíblica da família, né? Para a gente concluir esse assunto e concluir o mês de maio, o mês da família. E eu queria trabalhar com vocês um pouco do aspecto da gramática, o aspecto gramatical, o aspecto histórico-gramatical. Esse aspecto, o que é isso? Para os irmãos mais simples entenderem. A Bíblia foi escrita em um contexto. Vamos lá. Então, a Bíblia foi escrita em um contexto familiar. Não é? O contexto é o contexto do povo de Israel. Então, quando ela foi escrita para uma família. Não é? Então, quando a gente, por exemplo, abre o texto lá em Gênesis, eu sempre falo disso, a gente tem o primeiro modelo, e aí quando vocês vão para a promessa da família do pacto, a família da aliança, nós temos um modelo que a gente chama do tipo, né? É assim que a gente chama. E é o tipo que serviria para todas as outras famílias. E a gente tem isso, por exemplo, no chamamento de Abraão. E a gente leu na aula anterior, só para a gente entender o contexto que eu estou entrando, para você não ficar meio no vácuo, é que a gente entra no contexto de uma família judaica. Aliás, antes mesmo de ser judaica, porque Abraão era de Ur dos Caldeus, né? Então, havia muitos ídolos que os caldeus adoravam. E a família de Abraão era uma dessas famílias. Só que Deus separa essa família e a tira daquele local e a leva para um local onde ele faria dela uma grande nação, onde ela faria um pacto com essa família. Então, quando a gente abre Gênesis 12, o que é que a gente encontra? A gente encontra Abraão, a sua esposa Sara, já idosos, não tinham até então filhos, e aí vejam que coisa, que contraste. Deus chama um povo de uma terra distante, de uma cultura distante, de um povo que não adorava a ele, e faz um pacto com esse povo. Então, do começo ao fim, o pacto de Deus é um pacto que não se baseia nas obras dos homens. É um pacto da graça. Mesmo sendo no Velho Testamento, o chamamento de Abraão foi um pacto de graça. Não foi um pacto de obras. Foi o pacto da graça. Então, a família do pacto, a família da aliança, Deus, quando faz uma aliança com um povo, Deus chama esse povo por pura graça. Não há mérito nenhum.
Assim como foi lá em Abraão, é nos dias de hoje. Então, assim como foi com o povo chamado povo de Deus, é com o povo de Deus hoje. Seja ele no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, ou no Velho Testamento, como o povo hoje. Então, isso só avulta ainda mais, isso só mostra ainda mais a graça de Deus em chamar todas as pessoas, povos, línguas e nações, e chamar essas pessoas a um pacto estabelecido por ele, nos termos que ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Então, isso só confirma mais ainda a aliança. Pois quando Paulo escreve em Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar, por exemplo, da qualificação que havia entre o povo de Israel. Porque a quem Deus chamou? Quando ele faz o pacto com Abraão, ele começa a constituir ali uma família, nós temos então, o próximo slide, a definição bíblica sobre família. Nós temos a própria expressão aqui, em Gênesis 8, 19, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Veja aqui, a mesma expressão que Deus usa lá em Gênesis, quando chama a família de Abraão a um pacto, ele usa aqui para se referir às espécies. Então, a palavra hebraica mishpah, no hebraico aqui, significava tanto clã, família, tribo, povo, nação, sociedade e até espécie. Então, o que é que tudo isso quer nos dizer inicialmente? O que isso quer nos provar? O que é que isso diz para nós? É que Deus começa com um casal, todo o seu pacto, desde o Gênesis, desde a criação, desde a Gênesis. Porque Deus faz um homem, e desse homem ele tira da sua costela uma mulher. Ali você já tem Deus fazendo um pacto com Adão e com Eva. Depois Deus faz a mesma coisa, começando por Abraão e por Sara. Depois que ele faz isso, ele então promove o dilúvio, e aí ele escolhe a Noé e a sua família. Vocês perceberam essas escolhas de Deus, essas eleições de Deus ao longo da história da igreja? Eu queria ouvir vocês, quem quiser falar. Perceberam esse detalhe interessante? Quem quiser abrir o microfone para falar, para comentar alguma coisa, vamos interagir um pouco mais, para que a gente não fique que nem na igreja, né? Só eu falando e os irmãos só balançando a cabeça, porque aqui nós temos a classe catecúmenos, e eu queria ouvir os irmãos de catecúmenos aí participarem também. Eu falei de 3 famílias. Qual foi a primeira família que Deus instituiu? A primeira. A pergunta é para vocês. Qual foi? Qual foi o primeiro casal? Adão e Eva. Muito bem, irmã Lindalva. Qual foi o segundo casal na Bíblia? Abraão e Sara. E o terceiro? Noé e a sua esposa, não sei o nome. Noé, sua esposa e a sua família. Vejam, meus Isso. irmãos. Isso. Obrigado, irmã Lindalva. Nós temos ali, em Adão e Eva, a primeira família. E a palavra que é definida como família é a mesma. Mishpah, no hebraico. Quando você tem Abraão e Sara, quando você tem Noé, você tem o quê? Você tem o quê? A sua esposa. Você tem um clã. Você não tem nem uma família constituída. E aí você começa a partir daquele clã, uma família constituída. Você tem Abraão e Sara o quê, novamente? Você tem uma tribo. Você não tem ainda um povo, você tem uma tribo. Não é? E a partir daquela tribo ali, você vai ter novamente uma família. Veja, clã, família e tribo são formados a partir de um casal, a partir de um pacto de Deus com aquelas pessoas. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Em todos os casos, Adão e Eva, Abraão, Noé e a sua esposa e a sua família, Abraão e Sara e os demais que vieram depois, nós temos sempre uma escolha livre e soberana de Deus. Então, vocês entenderam isso? Há uma escolha livre e soberana de Deus. Por isso que quando eu me refiro à família do pacto, à família da aliança, eu estou falando em termos de eleição. Porque Deus não escolheu todo mundo lá, né? Deus não escolheu todo mundo lá, naquele clã ou naquela tribo, por exemplo. Deus não escolheu todo mundo quando naquele dilúvio havia um homem, que o texto diz, eu gostaria de pedir para alguém abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O Senhor estava muito consternado, capítulo 6.
versículos 8 e 9. 8 e 9. Lê até o 11. Quem for ler para mim, lê até o 11, tá? Quando Deus escolheu aquela família, qual era a situação? Depois eu vou conversar. Deus estava Bom? Condenando o mundo por causa do seu pecado, diz o texto. Deus estava consternado, isso lhe pesou o coração pela maldade que havia todos os homens feitos debaixo da terra. A corrupção do gênero humano era algo que pesou no coração do Senhor, e ele ia acabar o mundo. Aí veja a eleição, por pura graça, 8, 9, 10 e 11, quem puder ler. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vai lá para dentro. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Veja só, meus irmãos. Noé, porém, encontrou o quê diante dos olhos do Senhor? O mesmo conceito que nós temos no Novo Testamento. Ele encontrou o quê? O favor de Deus, não é isso? Não é isso que significa graça? Pois Noé mereceu? Noé mereceu? Mas o texto não vai dizer que ele era um homem, e aí vai dizer que ele era um homem temente, justo, diante do Senhor, e andava com Deus, ele é íntegro, né? Mas a integridade de Noé, na verdade, fazia parte da soberana escolha de Deus. Ele podia não ser esse homem tão íntegro da parte de Deus, e Deus podia escolher. Eu faço essa pergunta para vocês. Sim ou não? Então, Deus escolheu ele por base da sua presciência, porque ele viu que Noé era bom, porque ele era temente, justo, íntegro dentro do Senhor. Então, Deus, eu vou escolher alguém agora. Deixa eu ver aqui se eu acho alguém que mereça ser salvo desse dilúvio. Foi isso? A resposta agora é de vocês. Ele era essa o mérito? A escolha de Deus foi por causa disso? No texto, tá? Pode abrir o microfone. Participem. Estão me ouvindo? Tá, pode falar, presbítero Eito. Esta resposta para essas perguntas, eu tenho ensinado na classe de catecúmeno. A própria Bíblia, no texto, no contexto, dá a resposta. Eu uso sempre essa expressão. Tem uma palavra-chave em todo texto bíblico. E aquela palavra é quem nos dá a resposta, quem está nos dando a resposta. Então, a pergunta que o pastor Luciano está fazendo, a resposta encontra-se no próprio texto, quando o Senhor Deus fala referente a Noé. É só analisar o texto, ler o texto direitinho e ver o que foi, o que levou a Deus escolher Noé. Está no texto. Qual foi o mérito? Vamos lá. Eu gostaria que eles respondessem. Eu sei o que foi. Agora, é verdade. Eu queria que eles respondessem também. Vamos lá, catecúmenos. Então, a gente estava vendo aqui, disse que era um homem justo, porque Noé era um homem justo. Certo. Então a base foi a justiça dele. Um homem íntegro. Certo, correto. Mas a base foi essa para a escolha de Deus? Eu quero saber a base da sua escolha. Porque eu só tenho duas opções. Ou Deus escolheu ele porque ele é um homem íntegro e bom, ou porque Deus escolheu ele por pura graça. Deus escolheu ele por graça, porque achou graça nele. Justamente, irmão. Muito bem, irmão. É isto aí. É isso aí. Uhum. Então, analise o texto e veja que a resposta está lá no texto. É porque às vezes a gente quer adivinhar, não é? É verdade. A gente quer adivinhar. É por isso que eu disse, no texto, porque a primeira coisa, gente, se nós não encontrarmos graça aos olhos do Senhor, nós não seremos justos e íntegros diante dele. Começa pela escolha de Deus.
Então, se ele determinou, se ele escolheu, se ele nos encontrou e achou graça, e nós caímos na graça de Deus, no mérito de Cristo, no mérito da sua misericórdia, esse é o mérito. Não é mérito próprio, aí sim nós seremos. Veja que a ordem é essa, não é o contrário. Veja, o verso 9 diz que Noé era homem depois que encontrou graça aos olhos do Senhor, é que ele era homem justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Porque Deus havia escolhido uma pergunta. Como Noé pode ter encontrado graça diante de Deus se Cristo não era revelado? Ótima pergunta. Eu vou lhe mostrar agora em Efésios capítulo 1, para provar a vocês como é que ele encontrou graça antes de Cristo. Abram aí, por favor. Pastor Lucas mesmo pode ser. Pode ser ele que fez a pergunta. Veja lá em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1. Versículo 3. 4. Leiam comigo, meus irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ainda no verso 5. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amém. Meus irmãos, primeiro, o texto vai dizer que ele nos elegeu, verso 4, nele, quando? A pergunta que a gente vai para o texto é, quando foi essa eleição? Quando? A resposta está lá no verso 4. Eu vou pedir para o pastor Lucas não responde, não. Deixa o povo participar. Vamos lá. Como? Por isso que é Google Meet. Se fosse no YouTube, a gente estava aqui só falando e vocês estavam só ouvindo. Aí eu quero ver interação. A pergunta que eu faço é, quando ele nos elegeu? Está no verso 4 da resposta. A resposta está no texto, meus alunos. Antes da fundação do mundo. Muito bem, Amém. irmã Lindalva. Ai, Lindalva está virada hoje. Amém. Vai ganhar um chocolate. Oi, compra uma caixa de chocolate e dê para ela, viu? Você prometeu. Pastor, Oi. não fui eu que falei desta vez, não. Foi quem? Foi Josinete, eu acho. E foi? Ah, Foi. pensei que era a tua voz. Então, o chocolate vai para a Josinete. Pronto. Então eu peço perdão e passo o chocolate para Josinei. É isso aí. Isso, passo para ela. Dá honra quem tem honra. Presta atenção, né, não, Lucão? Ó, antes da fundação do mundo. Agora, vejam, há um propósito, porque o texto diz, para sermos santos. Então, essa indicação, essa conjunção para, então indica um propósito. E o propósito é para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para que Noé fosse irrepreensível e íntegro diante do Senhor, ele tinha que fazer uma escolha prévia. Agora, a pergunta do pastor Lucas está, como que nós somos escolhidos, predestinados, santificados em Cristo Jesus, se ele não, naquela época, no Antigo Testamento, a expressão não existia? Como é que nós enxergamos Cristo aqui? No verso 5, quem puder ler, por favor, leia. O verso 5 responde. Pastor Luciano, Oi. é preciso também nós termos cuidado, não é? Nessa expressão não existia. Isso. Não existia A pergunta não é verdade? Não havia sido concebido por obra. Justamente. No caso, ele não havia sido encarnado, né? Isso. Justamente. Isso. Obrigado pela correção. Ele é,
pré-existente com o Pai. Isso. Justamente. Aí você já respondeu, mas não queria que você respondesse agora, mas Olha. tudo bem. Vamos ver se o irmão Sim. vai responder. Olha, Ele onde é que respondeu Cristo depois. estava? Tá ok. Ele não tinha encarnado, mas ele estava nessa eternidade? Ele existia na eternidade? Olha, a filosofia tem até um pensamento que diz assim. A filosofia tenta explicar a existência do homem, ela diz o seguinte, principalmente a racionalista, penso, logo existo. Por assim que os filósofos pensavam. Era assim que eles definiam a existência do homem. Então, a existência do homem não se baseia no seu pressuposto de racional. Não é a partir daquilo que eu posso racionalizar que eu existo. Então, essa premissa não é verdadeira. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer. O homem não existe porque ele pensa que existe. O homem existe porque Deus deu a existência. Agora, quando, a pergunta ainda permanece, quando Cristo estava, onde ele estava? Verso 5, ainda em Efésios, por favor, quem puder ler. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, Paulo está dizendo que ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação, sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de quem? De quem? Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo estava na eternidade? Claro, óbvio. A pessoa da Trindade não encarnada, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estavam naquela que a gente chama na teologia de... Não se assustem com o termo que é um termo teológico, né? Dentro na economia da Trindade, a palavra é essa mesmo, economia, cada um dessas três pessoas da Trindade, elas tinham uma esfera de ação. Então, Deus criou todas as coisas, e João vai dizer que nada foi feito por ele, senão por Cristo. A eternidade, Deus estava lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A expressão para João, capítulo 1, é essa, logos. Então, Jesus estava no princípio com Deus, ele era Deus, e nada do que foi feito se fez sem Cristo também está lá. Então, foi a Trindade que criou todas as coisas. Só que, na economia da Trindade, dentro das suas funções, houve um tempo para a encarnação de Cristo, onde ele nasceu de uma virgem, a gente viu isso ontem. Aí veio a atuação de Cristo. Então, quando Cristo novamente vai assunto aos céus, que ele morre, ele vai com aquele corpo dele já glorificado. Então, a ação agora da Trindade é o Espírito Santo de Deus, que ele diz assim, ó, não vos deixarei órfão, eu vos deixarei um parácletos. O que a expressão grega parácletos quer dizer? Parácletos é o Consolador, que ele estará convosco. E eu, Jesus disse, apesar de ter sido assunto aos céus, Jesus não diz isso, né? Eu estou convosco, está lá em Mateus, vamos abrir novamente, Mateus 28, texto muito conhecido da Grande Comissão. O que é que Jesus diz? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Como é que Jesus está conosco? Se ele foi assunto aos céus. Então, vocês estão percebendo que, apesar desse trabalho da Trindade, que a gente chama na teologia de economia, cada um na sua função, bem definidas, os três estão atuando conjuntamente o tempo todo. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes. E o Senhor diz, eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. No seu Espírito Santo, que habita em nós. Em nenhum momento Deus deixou-nos, em nenhum momento ele nos abandonou. Então, assim, a resposta ao pastor Lucas, sim, Cristo estava na criação, Cristo estava na eternidade, Cristo estava junto com a Trindade na sua concepção, veja, a obra do Espírito Santo, o poder de Deus gerando em Maria aquele que era o Filho de Deus, e Cristo e Deus e a Santíssima Trindade também estava e está conosco nos dias de hoje, até o final dos tempos, no seu Santo Espírito. Então, a atuação é tríplice. Então, não sei se eu respondi a pergunta que o pastor Lucas fez. A atuação sempre será tríplice. Agora, é óbvio que a gente tem as distinções de cada uma dessas funções da Trindade, mas no todo é um mistério explicar como eles estão unidos, mas ao mesmo tempo eles estão distintos.
o mistério da Trindade é algo realmente imprescindível de compreensão. Entendem, irmãos? É algo realmente difícil de explicar. Mas o que a gente não pode explicar com muita clareza não significa que a gente deva negar. E isso é, por exemplo, a explicação da Trindade. É algo que a gente não consegue explicar com tanta clareza, mas também não é algo que a gente tenha dúvidas ao ponto de negar. A existência da Trindade é real. No entanto, ela é difícil de explicar. E principalmente quando falamos da atuação da Trindade ao longo da história da redenção. Na Bíblia, desde o Velho até agora. Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: por isso, enquanto, ainda dentro da definição, tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que é que esse texto quer dizer? Que Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Quando Paulo usa a expressão família da fé, aqui no grego a palavra que Paulo usa é oikos. E oikos, esse vocábulo grego, é definido como pertencentes a uma casa, ou uma família, ou um doméstico, ou íntimo, alguém que pertence ao nosso lar, relacionamento consanguíneo, parente ou pertencente à família de Deus. Então, o termo é amplo, é usado para duas coisas. Primeiro, a família, oikos, é aquele que reside na tua casa. Vamos dizer, a família aqui é a esposa, o marido e, se tiverem filhos, os filhos. Ou aqueles que eles criam em casa, ou domésticos. Íntimos, no sentido de pertencentes ao mesmo lar, que têm uma relação consanguínea, ou seja, os seus filhos, os seus parentes mais próximos, e até de uma forma muito ampla, aqueles que pertencem à família de Deus. Então, esse termo que Paulo está usando aqui, em essencial, em primeiro lugar, é usado para aqueles que são do próprio sangue, tá? Mas também os que são daqueles que fazem parte da família de Deus, daqueles que em Cristo Jesus têm um vínculo, que é um vínculo muito interessante, que é o vínculo espiritual. Por isso que nós nos chamamos de irmãos e irmãs, por causa do vínculo consanguíneo de Cristo. Então, vocês entenderam isso, não? Por que Paulo, por que Cristo, por que os apóstolos, por que nós nos chamamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Já perceberam por que isso é usado? Para se definir a família de Deus? Qual o vínculo que nós temos, por exemplo, com os irmãos, não sendo familiares diretos? Qual o vínculo que eu tenho com o presbítero Ayrton, com o pastor Lucas, com a irmã Beth, com a irmã Lindalva? Mesmo antes de nós nos conhecermos, cada um sendo escolhido por Deus como crente. Qual o vínculo que nós temos? Falo de irmãos em Cristo. A pergunta é para vocês. Está no texto a resposta. Eu nunca faço uma pergunta sem base no texto. Está no texto de Gálatas 6:10. Quem responde aí para mim? Família da fé. Família da fé, por quê? Nós somos ligados em quê? Quem foi que falou família da fé aí? Que eu não estou vendo ninguém, eu estou só olhando meu slide aqui. Sanjinha. Sanjinha, então, quando eu digo que eu sou família da fé contigo, eu estou dizendo que eu tenho o quê? O quê de ligação contigo? Ah, nós temos o que em comum? Pronto, vou usar essa expressão. Cristo. Amém! Era isso que eu queria. O sangue de Cristo, derramado em favor de muitos. Então, esse é o grau que a gente tem de família de Deus. Essa é a ligação que a gente tem como família de Deus. Esse é algo em comum que todos nós temos, irmãos. É o sangue de Cristo derramado em favor de nós. Vocês entenderam ou não? Vejam, nós temos outro vocábulo aqui. Por fim, temos o vocábulo genós, que é correspondente ao vocábulo hebraico mishpah. Só que genós, que também significa família, pode ser traduzido como parente, prole, família, raça, tribo, nação. Então, gnós diferente de oikos é mais referente a uma abrangência maior, no sentido de que, por exemplo, nós somos da mesma raça.
Qual é a nossa raça? Raça, vou colocar aqui, brasileiro. Uma raça bem mistificada, bem, como é que chama? Qual a palavra? Me ajudem. Uma raça bem heterogênea. Tem uma palavrinha correta aí que eu não sei agora, não recordo. O Brasil é um país muito, como é que chama? Mistura de raças? Mista. Me ajudem. Mista. Mista. Oi. Mestiço. Miscigenado. Miscigenada. Pronto, era essa palavra que eu queria. Então, há uma mistura muito grande de raças. Mas nós todos somos brasileiros. Nós somos uma só nação. Nesse sentido, a expressão é de nós. O que nós temos em comum como brasileiros é que nós nascemos no Brasil. Entendem? Agora, dentro desse grande Brasil, nós temos aí tem oikos. Aí sim, nós temos dentro de uma nação, dentro dessa grande raça, famílias de Deus. Oikos. É essa a expressão aqui grega. Como separados por Deus. Somos tomados como uma família de Deus. Somos separados, escolhidos, como família de Deus, pertencentes à mesma família. A nossa crença em comum é Deus. Nós cremos algo em comum, que é a crença em Cristo Jesus. Então, esse vínculo diferente de diagnós, oikeos, é a ideia de que nós somos pertencentes ao povo de Deus. Então, aí a expressão mispá. Nós somos o povo da aliança, o povo do pacto, nós somos escolhidos, nós somos separados. Entenderam isso? O que é que esses vocábulos definem? Primeiro, que a família de Deus, primeiro, é um projeto de Deus com o fim de vivermos em sociedade. E aí nós temos o termo mais abrangente para essa família, né? Nós somos um projeto, família. Todas as famílias dos povos também constituem um projeto de Deus. E apesar de, escutem bem o que eu vou dizer, apesar das famílias que não ainda têm a Cristo como Senhor, que não fazem parte da família do pacto, mas as famílias também, todas elas são um projeto de Deus para vivermos em sociedade. Sejam elas, vou usar a expressão, cristãs ou não, crentes ou ímpias. Então, qual é o projeto de Deus? É que um homem, esse é o primeiro projeto de Deus, que ele se case com uma mulher e que ambos constituam uma família. Então, esse projeto de Deus com o fim de viver em sociedade, esse grande projeto de Deus aqui, para esse modelo de família, é gnós. Entendam, a diferença é que oikeos é a família de Deus e gnós são as famílias dos povos. Por que essa distinção? Porque isso faz cair por terra a definição de que o projeto de Deus para a família, que hoje é definido como um homem, pela pós-modernidade, por esses conceitos novos, o que é a família para essas pessoas? Família para elas pode ser um homem, mais um homem. Pode ser uma mulher, mais outra mulher. Pode ser um homem com um cachorro. Pode ser uma mulher com uma tartaruga. Não necessariamente tem que ser um homem e uma mulher. O que eu quero definir para vocês com essa definição de gnós? Que o projeto de Deus, com o fim de viver em sociedade, é constituído de um macho e de uma fêmea, e que eles procriem. O resto, na verdade, todo o resto é um desvirtuamento, é uma depravação, é uma deturpação do projeto de Deus para a família. Vocês entenderam a diferença? Família de Deus e família dos povos? A pergunta é essa. Vou voltar aqui o slide. Entenderam a diferença de gnós e oikeos? Como são usados? Digam sim ou não. Aí você pode perguntar, pastor, quando um casal se une em matrimônio, mesmo não sendo cristãos, eles estão dentro desse projeto de Deus com o fim de viver em sociedade? Eu vou deixar que vocês respondam. Ou não? Eu estou falando de um casal ímpio. Eles quando se casam e constituem família, eles ainda que ímpios, estão dentro de um projeto de Deus? Estão cumprindo o mandato social ou não? Sim ou não? Respondam. Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Se sim, justifique. Se não, também justifica sua negativa.
Vamos lá? Repita a pergunta, pastor. A pergunta é: se um casal ímpio Sim. constitui-se família e vivem, eles estão dentro de um projeto de Deus ou não, mesmo sendo ímpio? Estão sim, pastor. Eles estão dentro do projeto de Deus. Deus abençoa todos os casais da terra. Sim. É um Tanto é projeto que eles de Deus. concebem filhos, não é isso? Exato, exato. Então, dentro desse conceito, eles estão cumprindo com o mandato social. Só isso. Mandato social, exato. Vamos lá. Agora, quando um casal decide não viver esse projeto de Deus e muda, por exemplo, essas relações sociais, e dizem agora, não, eu posso viver a minha vida e eu posso me juntar a outro homem e adotar um filho ou fazer uma barriga de aluguel e eu vou viver o projeto de família e eu continuarei perpetuando o projeto de Deus com isso. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Saiu do projeto de Deus, né? Deturpou, mudou o rumo da história. Na minha Exatamente. concepção. Ah, mas está tão simples, pastor, isso é lógico, isso é óbvio demais. Olha, cuidado, porque não é tão óbvio, não. Por exemplo, quando o casal resolve alugar uma barriga, vou entrar em assuntos aqui bem polêmicos. Já viu aquela barriga de aluguel? Já viram esse novo conceito aí? Não é tão novo, não, né? As coisas estão começando a apertar para o nosso lado. Desde um casal, a mulher preserva o seu óvulo e o homem preserva o seu espermatozoide. E eles fazem, me ajudem quem é dessa área aí, eles fazem a procriação in vitro, inseminação in vitro, não é isso? Quem foi que falou? Fora do projeto de Deus. O projeto Perceberam? de Deus é filho dentro da família. Foi assim que terminou. Entendeu? Aí pega esse embrião, fecundado por vitro, e pega uma outra barriga. Eu já vi casos aí, por exemplo, da mãe ceder a barriga para o filho. Vocês já viram isso? Também errado. Tudo errado. Vocês O certo perceberam? é o que ele determinou, o homem e a mulher. E acabou-se. O resto é fantasia. Mas o pior não é isso, irmã. Você já imaginou o que seria, na lógica, na prática, seria o filho engravidar a mãe? Fora dos padrões. Entenderam qual é o grande problema dessa sociedade que nós estamos vivendo? Corrompida, adulterada. Exatamente. É adultério, sim. É uma alteração. Romanos capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhante também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a sua recompensa que convinha ao seu erro. Perfeito. Vejam bem uma coisa que é interessante. A minha pergunta para vocês, eu falando de inseminação artificial, in vitro, barriga de aluguel. Estou entrando no assunto bem objetivo e bem direto, como projeto de Deus para a família. Vocês acham, e a pergunta é para vocês, vou dar um tempinho para vocês pensarem, vocês acham que esse desvirtuamento do projeto de Deus tem consequências para a sociedade ou não? Com certeza, pastor. Positivas ou Sim. negativas? As escolas é quem vai dizer aí os bullying que vai ser levantado, tudo isso tem consequência. Tudo que está fora dos padrões de Deus tem consequência, sim, sem nenhuma dúvida. Aí eu faço outra pergunta aí, vamos ver se a Eunice vai estar afiada. No Antigo Testamento, na Bíblia, tem algum exemplo, não desse, porque não havia tecnologia na época para fertilização in vitro, não havia essa ideia de barriga de aluguel, mas há algum exemplo na Bíblia de que algum servo do Senhor, alguma família da aliança usou, de certa A forma... própria família usou, sim, o povo de Adão e Eva, os filhos, né? Mas ali foi um momento, ali foi uma época. Deixa eu formular uma pergunta, irmã Eunice. Eu queria dizer no sentido que
que usou alguma barriga de aluguel? Sim, Abraão, pastor, Abraão. Opa, Abraão. sim, sim. Quem Irmão falou? Nise, Abraão, irmão Nise. Isso. Quem falou? Fui Quem eu, foi que pastor. falou? Eu Foi quem? Que eu Lucas. não tô vendo ninguém. Hã? Eu não tô vendo ninguém. Eu tô só Sim, ouvindo. sim, sim. Houve, mas Foi Luquito, pastor. Luquito. Não, desculpa. Quem foi que Nido, falou aí, que tá com a voz bem grossa? Sou eu, pastor. Nido. Ah, é Nida? Foi Lucas que falou, Luquito. Ah, sim, sim, Ah, foi sim. Luquito, foi Lucão, eu chamo ele de Lucão. Lucão tá afiado virado. A voz Lucão, era do Nido. perfeito. Gente, por incrível que pareça, a falta de fé em Deus, e eu vou usar isso para vocês não se escandalizarem, por favor, não me escandalizem. A falta de compreensão no projeto de Deus para a família faz com que a gente recorra a métodos não bíblicos. E agora não pensem que isso é algo moderno, porque em Gênesis capítulo 16, eu vou pedir para que o próprio Lucão faça essa leitura, porque ele respondeu, e é justo que ele faça essa leitura. Vejam o que aconteceu com Abraão. Gente, o que é que Deus disse para Abraão? De ti farei uma grande nação. E disse o que para Sara? Que serás mãe de uma grande nação. É, Gente, para quem foi a promessa? Para Abraão e para quem? para Sara. Certo. Abraão era o quê? E deu cabeça. Aquilo ali foi Mas era muito o quê? Muito idoso. caro, pagou caro pelo Era perdão idoso, dele. era um É, homem idoso. E a sua esposa era uma mulher o quê? uma mulher também Estéril. estéril, né? Ela era estéril. Como é que Deus pega um homem idoso, uma mulher estéril, e vai fazer vocês uma grande nação? É para rir mesmo, por isso que Sara riu. Eu acho que se a gente tivesse no lugar dela, também tinha rido. Não vamos ser tão injustos com esse casal, amado. Com esse nosso irmão da fé. Porque, de fato, quando Deus prometeu uma família, Deus tira esse casal lá, já idoso, e Sara, uma mulher estéril, e diz: agora vocês vão ser uma família, vocês vão ser uma grande nação, e te serão benditas as nações da terra. Ah, você ia rir, né, pastor? Peraí, pastor. Você está de brincadeira comigo. Deus mandou falar, e Deus disse para isso para mim. Agora vê, Lucão, capítulo 16. O que é que Abraão faz? O que é que a Sara faz, aliás? Verso 16. Porque Deus havia prometido que era ela que ia gerar a nação. O que é que ela faz? 16. Ela conhece, né? A concubina, a Ora, Sara. Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Segura aí. O que é que aconteceu? Qual foi a consequência da falta de fé de Sara? Abraão, filho, vai ali na clínica Gênesis, e faz uma fertilização in vitro, pega teu espermatozoide e põe na barriguinha de outra mulher. Em tese, foi isso que aconteceu, meus irmãos. Não havia tecnologias da época, então a coisa tinha que ser feita do modo antigo, que é pior ainda. Ela deu a sua serva, e era comum, agora vamos entender contexto primeiro, para ninguém se escandalizar. Eita, adultério, calma. Ela deu a sua própria esposa, deu, e era normal, naquela época, no contexto que nós estamos lendo, que os homens tivessem suas concubinas e que elas também procriassem e dessem filhos, concedessem às gerações futuras a descendência necessária para os homens. Aqui também temos um contexto que não era só a questão de falta de fé, mas um contexto cultural. Era algo normal naquela época. Como para nossos padrões hoje, daqui a pouco, fertilização in vitro, barriga de aluguel, serão temas que não serão tão polêmicos agora na sociedade atual.
A pós-modernidade vai deixar nas nossas mentes, dizendo, olha, o projeto de Deus é que vocês procriem de todo jeito. Não importa como vocês vão fazer. Nem que vocês procriem usando a barriga de suas mães, como está acontecendo, e não é nenhum mistério de vocês. Por isso que nosso mundo cada vez mais caminha para uma perdição. Oi. Pastor Luciano, Oi. está me ouvindo? Estou ouvindo. Algo normal, concordo em parte. Algo normal, mas não dentro desse contexto. Nós temos, é claro que nós temos muito cuidado, né, em nos expressarmos, e eu que o diga, porque eu me conheço, mas Abraão, às vezes nós ficamos olhando só os deslizes que Abraão deu no decorrer da vida, e esse eu acredito que foi o maior, foi falta de fé mesmo. Porque o texto, o texto diz de ti, não é isso? De ti. Esse de ti é o casal. Abraão, como um homem de Deus, analisava as palavras do Senhor Deus, né? Claro que ele teve esse vacilo, infelizmente. Correu atrás para se cumprir o que Deus falou para ele, segundo os métodos dele. Não é isso? Não é? Então, foi um pouquinho de falta de fé mesmo. Não temos dúvida, né? Exato. Não iremos crucificá-lo por isso, mas que foi. Agora, vê o que o texto diz. Pode parecer uma implicância com as mulheres, mas não é não. Por favor, mulheres, não me entendam mal. Mas no Éden, só me recordem se eu estiver equivocado e não me crucifiquem por isso. No Éden, quem foi que comeu o fruto proibido? A mulher. Foi Eva, certo? Por favor, entenda o contexto, não me crucifiquem. Deixa eu terminar meu raciocínio. E Adão fez o quê? Depois. Comeu também. Comeu também. A iniciativa foi de quem? Da mulher. Porque quem deveria ser o cabeça dessa relação, biblicamente falando? Quem é o cabeça federal? Adão. Ele negligenciou ou não negligenciou? Agora veja o que aconteceu aqui, no verso 2, no finalzinho diz, e Abrão deu ouvidos à palavra de quem? Justamente. E aí? Justamente. Quando o homem deixa de exercer o seu papel, esse que é o projeto de Deus na sociedade, e se der ouvidos a sua esposa no sentido de que vamos fazer de outro jeito, vamos constituir família de outro jeito, vamos mudar o modo natural. O pastor Lucas leu lá em Romanos, mudaram o modo natural. E outros modos naturais que a gente tem visto muita gente mudar hoje. Quando o homem deixa de exercer o seu papel como cabeça federal, dentro desse projeto de Deus, meus irmãos, cabe ao homem. E não é a mulher que Deus concedeu isso, meus irmãos. Entendam, cabe ao homem, dentro desse projeto de Deus, é ele que deve prover todos os meios e dar a segurança necessária para a sua esposa. Ah, eu quero ter um filho, eu quero. Minha filha, vamos ter calma. Deus é o Senhor, Ele vai fazer. Ah, eu não consigo ter. Faça exames, vá ao médico, faça de tudo, mas ore e espere no Senhor, porque não temos o que fazer. Quando Deus quer perpetuar uma geração, quando Ele tem um propósito de fazer com que aquela família seja perpetuada, nada vai impedir. Eu sou prova de testemunho vivo disso. Eu quero dar só um exemplo para vocês da minha vida. Não havia nada que me impedisse de ter filhos. Como até hoje não há. Nenhum exame, nada me impedia de ter. Exceto a soberana vontade de Deus, que no tempo dele aprovou me dar José. Mas fora disso, meus irmãos, não havia o que fazer. Às vezes temos muitos casais que estão vivendo esse dilema, né? Agora a pergunta que fazemos é, será que o propósito de Deus é que de fato que eu o tenha? Será que o seu desejo, sua vontade é para a minha vida é essa? E a gente precisa se perguntar. Porque quando Deus chamou Abraão e Deus chamou Sara, ele falou o seu propósito. Estava claro demais. Para que Sara toma a frente no lugar do seu marido, chama Agar, e diz o texto aí, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, verso 1. E tendo uma serva egípcia, olha só, não era o povo de Deus. Ela pega uma serva egípcia, então ela disse a Sarai, Abraão, o Senhor me tem pedido de dar filhos. Toma essa mulher agora e tenha filho com elas.
tenha filho com ela. Então, Abraão simplesmente dá ouvidos a ela e diz, ele podia ter dito aqui, não, Sarai, Deus me disse que era eu e você, não essa serva, mas ele permitiu que acontecesse. E olha, a partir daí começaram a pagar um preço muito caro, porque o texto disse que aquela mulher começava a olhar com desprezo para ela. Está no verso 4 que vocês leram. Sabe por quê? Ah, agora eu sou a tal, eu sou a serva, a única que estou grávida de Abraão. É da minha descendência que vai nascer todos aqueles que são a família da promessa. Ela estava se achando. E aí não precisa terminar a leitura do texto, pode ler em casa, né? O texto vai dizer que Abraão, que ela deu à luz a um filho, qual chamou de quê? Está no texto. Ismael. Vocês sabem o que Ismael foi? Muito agressivo. Ismael foi um filho muito mau, não foi uma pessoa boa. Os descendentes de Ismael, os descendentes dele, os filhos, os netos, os bisnetos de Ismael, geraram a família conhecida como a descendência dos ismaelitas, que futuramente, que posteriormente, se dividiu, se separou em toda aquela Canaã, que deu origem aos jebuseus, gigazeus, perizeus, filisteus, que foram os povos que mais militaram contra Israel. Eles compraram José e venderam para o Egito. Observe. Pois é, dá para entender como é que, quando nós fugimos do projeto de Deus, com o fim de vivermos uma sociedade, a sociedade rui, assim como ruiu a sociedade gerada por Ismael, uma relação da qual Deus não projetou que fosse assim. Vocês entenderam? Então, qual é o projeto de Deus? É que nós vivamos em sociedade, mas que vivamos dentro do projeto dele. Não inventando projetos, não deturpando os projetos de Deus, não tentando constituir uma família fora dos moldes de Deus, irmãos. Eis o grande problema. O que começa errado não vai terminar bem. Vocês entendem por que essa nossa geração está corrompida? Vocês entendem por que na pós-modernidade nós estamos vendo problemas familiares graves, conflitos familiares cada vez piores? Não se tem mais um referencial. Pai e mãe e família. Está acabando. Você hoje tem uma salada de frutas. Um dia desse, uma atriz global se definiu como alguém que não tem sexo. Nem é masculino, nem é feminino. Eu nem sei o nome desse termo aí. É uma maluquice. Né? Eu nem sei mais o que é isso. Nem é mais heterossexual. Não, é binário. Olha que loucura. Não binário. Não binário, pois é. É um negócio maluco, gente. Vocês acham que um projeto de família desse, para viver em sociedade, não vai trazer problemas no futuro? Perceberam? A segunda coisa, que a família de Deus é uma instituição criada por Deus para cumprir aquilo que está na pergunta do breve catecismo de Westminster. Se não cumprirmos com esse propósito, toda a Constituição, todo esse projeto de família vai ser falido. E qual é a pergunta do breve catecismo? A primeira pergunta, o que é que ela diz? Como indivíduo, o que é que eu devo fazer? Qual o fim principal? Quem pode falar? Todas as coisas. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual é a pergunta que eu devo fazer quando eu devo pensar em projeto de família? Eu devo pensar, essa esposa é a esposa que Deus quer para que eu possa glorificar o seu nome? Eu estou escolhendo a pessoa certa para glorificar o seu nome? Esse homem é o homem que eu estou escolhendo certo para glorificar o nome de Deus? Essa união que eu estou tentando estabelecer, ela glorifica a Deus? Porque a pergunta é individual, mas ela também tem um reflexo coletivo. Ela tem um resultado coletivo. Qual o fim principal do homem, do ser humano? Não é só o homem macho, mas o homem, do ser, daquele que foi criado por Deus. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se eu, como homem, ou se você, como mulher, não constitui um projeto de Deus bem estabelecido, bem consolidado na palavra,
para a tua família, então você não está glorificando a Deus. Então, casamento é algo muito sério. Constituir um lar, ter filhos é algo sério, meus irmãos. Isso não é brincadeira, não. Não é simplesmente botar esse povo no mundo e jogar para lá, não. Entendeu? Próximo slide. Por que as famílias muitas vezes não são felizes? Porque não há sucesso nos lares. Basta ser membro de uma igreja, basta ser membro de uma família que todo mundo é crente. Vamos lá. A pergunta é simples. Eu posso ser feliz só sendo membro de uma igreja ou de uma família cristã? Isso é salvo-conduto para a felicidade? Não, Por que não? porque tem as consequências. Tem que ter um casamento correto. Tudo tem que estar alinhado. Basta ser crente, não, irmãos, para ser feliz. Eu acredito, muito importante ser crente. Agora, você é crente na igreja e em casa. Opa! Chegou na onde eu sociedade. queria. Chegou onde eu queria. Não é? Basta ser só crente. Basta ser só crente, não. Tem que ter o feedback, né? Ser crente e fazer o que a Bíblia manda. Senão, a gente não tinha divórcio no lar cristão. Senão, não tinha filhos rebeldes no lar cristão. Senão, não tinha filhos que se drogassem no lar cristão. Exato. Senão, não tinha filhas que engravidassem no lar cristão. Esses problemas de relacionamento familiar estão presentes, sim, dentro da família cristã. Ou não? Ou como é isso? Ou um pedaço de céu à parte, a família cristã. Não é um pedaço de céu, é um todo. Não. É verdade? Então, veja. Quando nós lemos em Romanos capítulo 9, verso 6, não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Portanto, nem todos os descendentes de Israel são Israel fiéis, são israelitas fiéis. Olha, Paulo já está dizendo assim lá em Romanos. Nem todos que fazem parte dos descendentes de Israel são de fato israelitas. Né? A escolha soberana de Deus aqui está falando da eleição. É lógico que o texto aqui, nós estamos falando do que são escolhidos os descendentes de israelita aqui, não são os descendentes na carne especial. Paulo vai dizer isso. Não é isso? Mas aqueles que são escolhidos dentro de Israel, até mesmo dentro desse povo que se diz cristão, vejam bem o que eu estou dizendo. Até dentro desse povo, dessa comunidade que se diz cristã, há os eleitos e aqueles que não são eleitos, gente. Essa é uma verdade dura e cruel que eu tenho que dizer para vocês, mas é algo que é claro nas Escrituras. Nem todo que se diz cristão é cristão. E Cristo vai dizer isso no dia do julgamento final, lá em Mateus. É? Vocês que diziam ser cristãos, vocês que diziam, fazemos milagres em teu nome, o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, não adianta se intitular apenas cristão, povo de Deus, família cristã. É preciso entender a eleição, tem que estar clara. Tudo tem a ver com salvação. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 8, na parte A. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus. Nem todo aquele que se diz filho de Deus é filho de Deus. Certo? Nem todos aqueles que se dizem filhos de Deus são filhos de Deus. Porque a eleição fica clara em João capítulo 1, verso 13. Que o Senhor, diz na sua palavra, veio para os seus. Quem eram os seus ali? Quem era aquele povo? Era o povo judeu. E os seus não receberam. Onde é que nós entramos? Aqui no verso 12. Mas a todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são os filhos de Deus? O mundo todo mundo vai dizer, não, eu sou filho de Deus. Quem é que vai dizer que é filho do diabo? Quem é que diz? Você conhece alguém que diz, não, eu sou filho do diabo? Não. A não ser um maluco ou, de fato, um satanista, pode até dizer isso, mas ninguém em sã consciência vai dizer, eu não sou filho de Deus. Né? Quem é louco de dizer para uma pessoa que ela não é filha de Deus? Mas vejam, o texto diz, ele diz, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem nenhum, mas de Deus, eleição. Então, basta ser filho de crente, não basta ser simplesmente crente, precisa nascer, não do sangue, nem da vontade da carne, nem de homem algum, mas da vontade de Deus. Tem que nascer de novo, tem que ser convertido, tem que ser regenerado. Não significa dizer que isso é um salvo-conduto para uma família, um lar perfeito. Não. Não. Certo? Não significa isso. Alguma pergunta? Eu vou ler mais alguns textos aqui para a gente concluir. Tem alguma pergunta a mais? Porque o que que nos orienta? Quem é que nos dá a direção como filhos de Deus? Quem é que nos guia? Eu quero que alguém leia Romanos 8,14 e responda. Romanos 8,14. Abra seu microfone e leia, por favor. Eu tenho que forçar vocês a participar. Vocês ficam caladinhos aí. Romanos 8,14. Pode ler. Vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Opa! Quando eu digo que sou filho de Deus, eu preciso ser o quê? Guiado. O que é que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Tem que ser. Outra pergunta, no texto. O que é que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? O que é ser guiado, gente? Escolhido. Tem mais a ver com direção. É isso também, mas quando eu digo que sou guiado pelo Espírito de Deus, eu quero dizer que eu sou o quê? O que é guiar alguém? Você é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Em que as minhas ações, as minhas decisões, de forma prática, as minhas afeições. Ser guiado é isso. Ou vocês acham que é outra coisa? Os meus pensamentos. Quando eu falo de ações, é a mesma coisa. Os meus atos. Então, tudo que eu faço orientado por alguém. E esse alguém é o Espírito de Deus. Então, assim, nenhuma direção na família, ela vem de alguma decisão que seja meramente minha. Eu sou uma família cristã, vamos tomar uma decisão. Minha esposa e eu. A gente não tem filho, não. Vamos fazer fertilização in vitro. Eu estou batendo nisso, né? Estou batendo nessa tecla. Aí pega, tem o filho, tá? Só que na ultrassom descobre que aquele feto tem um problema muito sério de formação. Então, eles pensam e dizem o seguinte, bom, nós fizemos o que queríamos fazer, só que esse feto aqui está com problema de formação e é melhor abortar. E agora? Entrei em outro assunto bem polêmico. Como é que a gente resolve isso? Mas era o filho que eu tanto queria. E agora? Eu posso dar um testemunho rapidinho? Deve. Eu nasci normal, certo? Só que tive uma veia que foi obstruída subcutaneamente na cabeça e ela foi tirada e colocada uma válvula. E hoje eu tenho uma válvula subcutânea. Só que, na época, os médicos disseram aos meus pais, que tinham 21 anos, o seguinte: desistam dele. Ele é um esquecimento da natureza. Vocês vão ter mais filhos. O que é que aconteceu? Meus pais não desistiram de mim. Meus pais continuaram me amando, cuidando de mim, me levando para a fisioterapia, me dando amor, carinho, afeto, cuidado cristão. E hoje eu estou, pela graça de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Os médicos diziam o seguinte: ele pode chegar no máximo a 5 anos. Se ele chegar, ele não vai andar. Se ele andar, ele não fala. Se ele falar, ele não vê. Se ele vê, ele vai ser retardado. Se ele for retardado, ele não escuta. E graças a Deus, eu tenho minhas faculdades mentais todas organizadas. Isso é graça de Deus e afeto. Entendeu? Pai cristão. Pois é. Obediência. Pai cristãos jamais cometeriam o crime, o assassinato do infante. Nunca. Jamais.
Irmãos, ou nós cremos ou nós não cremos na soberania de Deus. Só tem uma explicação para isso. Aí você vai dizer assim, mas o senhor não pastor, aí já vão jogando na cara certas acusações, né? Mas não é com o senhor, mas não é a sua vida, essa decisão não é sua, de fato não é minha, não. Não é minha, mas também não é sua. É de Deus através É de do casal. Deus. Ou nós somos ou não somos guiados pelo Espírito de Deus. Justamente. Ou nós somos ou não somos. Como família de Deus, as nossas escolhas determinam, de fato, se nós somos filhos de Deus. E o que eu vejo nos dias de hoje, com relação a esses assuntos mais polêmicos, com relação a esse assunto, principalmente quando falamos de sermos felizes no lar cristão, é que nós, muitos dos cristãos, estão sucumbindo à proposta desse mundo. Né? A ética cristã, nos dias de hoje, está sucumbindo à ética mundana. A ética mundana está colocando em xeque a nossa cristandade. Porque muitas vezes o cristianismo que nós vivemos é nominal e não é cristianismo verdadeiro, infelizmente. Ora, se eu sei, e eu sei de mim, você deve saber de você, que eu tenho o Espírito de Cristo. Justamente. Eu penso de acordo com aquilo que Cristo me faz pensar e determinar para a minha vida. Paulo vai dizer, verso 9 de Romanos, capítulo 8, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é que como resultado dessa orientação, é que nós temos o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo é guiado por ele. Quem não tem o Espírito de Cristo não tem a ele. Não é de Cristo. E aí, como eu posso determinar? E eu estou falando de felicidade no lar. Estou falando de bênção no lar, como família cristã. Que as nossas ações estão refletindo a glória de Deus. Se eu não penso como a mentalidade de Cristo, se eu não ajo como Cristo age, se eu não faria aquilo que Cristo quer que eu faça, isso é uma coisa que deve determinar e deve nos inquietar. Deve nos inquietar. Por quê? Porque se eu não estou agindo de acordo com o que Cristo está me ensinando na sua palavra, se eu não estou pensando de acordo com aquilo que Cristo está me guiando na sua palavra, das duas, uma, ou eu não tenho o Espírito de Cristo, ou de fato eu tenho, mas eu não estou sendo guiado por ele, porque eu estou em pecado, estou em rebelião contra ele. Só tem essas duas saídas. Não tem uma terceira via, não. Certo? Veja lá, Gálatas 3:26. Outro irmão pode ler? Porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus. Todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, coração. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Não há outra crença, não há outra definição. O nosso credo, a nossa confissão de fé é em Cristo Jesus. A nossa felicidade vem dele, o nosso conhecimento da vontade de Deus vem dele. O propósito da família vem dele. O projeto de família pertence a ele. Vocês entenderam? Tudo vem dele. E aí, quando eu vou encerrar agora aqui no texto, no Salmo 33, verso 12, que diz: feliz, a gente conhece esse texto de cor, não é verdade? A gente conhece de cor. Mas o texto diz: feliz é a nação, e aí vocês já sabem tudo, e está na projeção. Nação significa tudo isso aí, todas essas definições. Nação, clã, família, tribo, povo, sociedade e espécie. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a sociedade cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança, e o povo do pacto. Feliz somos nós que temos o Deus como nosso Senhor. E a palavra Senhor Adonai, aqui no hebraico, é dono, é possuidor, é aquele que governa nossas ações, pensamentos e atos. Tudo está dentro dessa vontade soberana do Senhor. Entendem? Esse é o fundamento para a alegria da família de Deus. É ser guiado pelo Senhor, é temer o Senhor, andar nos seus caminhos,
E aí o Salmo 128, eu só mostrando a vocês o texto aqui, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, serás feliz, tudo vai bem. Tua esposa no redor de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à volta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Irmãos, finalizando, terminando, concluindo tudo, o temor do Senhor é o início de tudo e o fim de tudo. Se não houver temor do Senhor, se não houver a presença desse temor no lar, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas afeições, nós não teremos, de fato, felicidade no nosso lar. Né? Todas as nossas ações, e não foge nada, tudo que a gente decidir, tudo que a gente pensar, tudo que a gente fizer, a gente tem que refletir isso aqui, o temor do Senhor. A gente tem que perguntar, Deus está se agradando disso? A gente tem que pensar, minha família é feliz com Deus, tá? Não é simplesmente o fato de ser cristão que eu vou ser automaticamente feliz, por isso eu repito do começo ao fim. Isso não é salvo-conduto para a felicidade. Isso não é um cartão carimbado para a felicidade, não. É o temor do Senhor. É andar nos seus caminhos, é fazer a sua vontade, é questionar o tempo todo. O que eu estou fazendo glorifica a Deus. Como é que eu posso ser uma família feliz? Quando eu tenho dentro da minha casa temor, Senhor. Quando o que eu vou fazer com meus filhos, o que é que eu decidi para a vida deles, eu tenho que ter meu Senhor. As minhas ações têm que refletir esse temor, Senhor. A fala tem que refletir esse temor, Senhor. As minhas atitudes têm que refletir a glória de Deus. Esse temor, Senhor. Porque, caso contrário, se eu não tenho o temor do Senhor, as minhas ações, minhas atitudes, as minhas falas, tudo isso vão refletir a minha incredulidade, vou usar essa expressão. A minha atitude incrédula diante do Senhor, não o meu temor. Ao contrário de temor, é um homem, uma mulher, um lar, onde as pessoas são autônomas de Deus. Se vão decidir alguma coisa, querem ser felizes, querem ser uma família de Deus feliz, alegre, então temam o Senhor. Perguntem a Ele. Vocês perguntaram a Ele se Ele quer isso para vocês? Nós queremos nos mudar. Nós queremos uma casa nova. Senhor, Tu queres isso para a minha vida? Eu vou ser mais feliz ali. Eu quero uma casa nova, maior, mais ampla. Eu quero ter muitos filhos. Já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para você? Se é isso que vai trazer felicidade para você, para o seu lar? Se é isso, amém. E se não for isso? E se o propósito de Deus para a tua vida é você viver somente você e sua esposa? Sim. Se contente. Se o propósito de Deus for fazer você viver, até mesmo sem nenhuma pessoa do teu lado, do teu cônjuge, você não é feliz porque você não é casado, não. Paulo vai dizer ali, aqueles que não têm vocação para ser casados. Amém por isso. Glorifica a Deus. Não é verdade? Amém por isso. Amém. Olha, gente, primeiro temos que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida e não criar um propósito para a vida dos outros com base na minha. Se você é feliz solteiro, Paulo vai dizer, seja feliz. Se você é feliz casado, seja feliz. Se você é feliz sem filhos, seja feliz. Glorifique a Deus como você está, porque essa é a porção de Deus para a tua vida. Às vezes a gente faz uma projeção de felicidade que é a seguinte. Felicidade é ser casado, ter muitos filhos, muitos netos e bisnetos. Talvez não. Para alguns de vocês aqui, ser feliz é não ser casado, não ter filho algum, mas ter filhos e filhas na fé, cuidar da mãe, do pai, do tio, da avó, seja lá de quem for, isso é felicidade para você, porque Deus te colocou essa porção. Então, entenda qual é o propósito de Deus para a tua família, para teu lar, para a tua casa. Meu desejo para vocês nesse mês de maio que se encerra, né, agora nessa semana, é que você possa achar o contentamento de Deus e a alegria no estado que Deus te chamou para glorificar o nome do Senhor. E que Deus te abençoe como família de Deus, como povo da aliança, no nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Olha quanto amém bonito. Vocês estão felizes, hein? Coisa boa. Gente, quando a gente entende qual o propósito de Deus para a nossa vida, nada nos remove. Eu não invejo. E a inveja é pecado, está lá, né?
É verdade. Inclusive, é mandamento do Senhor, né? Está lá em Êxodo 20, não cobiçarás. Veja como a inveja é um pecado, né? É um pecado. É uma quebra de mandamento, Êxodo 20. Está escrito lá, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o seu servo, a sua serva, o seu boi, ou coisa nenhuma que pertence lá. Aquele cara lá tem uma casa enorme, ele tem um monte de filhos, ele tem um... Não cobice. A sua vida é sua, viva a sua vida. Glorifica a Deus com a sua vida. Isso agrada a Deus, né? E não se entristeça porque você não tem o que o outro não tem, mas agradeça a Deus pela família que você tem. Né? Aí alguns dizem assim, mas o pastor, eu não tive família, eu sou adotado. Ué, e quem te adotou é o que é teu? É? É teu pai, é tua família. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Que é isso? Não existe ninguém que não. Alguém te acolheu. Você não nasceu, foi jogado na rua e cresceu autonomamente. Alguém, uma tia, um tio, seja lá quem for. A Bíblia diz ainda que meu pai me abandona e tu não me abandonarás. Isso é a família. Família é aquela que te acolhe, que te ama, que cuida de você. Família é isso, é estar junto na hora da dor, na hora do choro, na hora da alegria, na hora da tristeza. Família é isso, é o projeto de Deus, é para a gente estar junto. Então, que Deus abençoe essas famílias aqui da igreja, do jeito que elas são. Do jeito que elas são, sem mudar nem tirar nada. Uma mãe, um filho, um pai, um filho, uma mãe e vários irmãos solteiros. Esse é o projeto de Deus para você. Se contente e se alegre nisso. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver. Presbítero James, acho que está aí. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor representa no meio da nossa família cristã. Porque não somos nada, Senhor Deus, se não fosse pela Tua mão, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado em cada um de nós, Senhor Deus. E até nos momentos mais tristes, nós sabemos que o Senhor tem manifestado o Teu amor para conosco, os Teus servos, os Teus eleitos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família da aliança. Abençoa, Senhor Deus, nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, onde quer que eles se encontrem. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, os líderes. Abençoa, Senhor Deus, cada membro, do maior ao menor. Seja conosco, Senhor Deus. Pai bendito, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, por querer aprender mais sobre Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que oramos e Te agradecemos. Amém. Abraço, irmãos. Abraço a todos. Vó, Mateus, Lucas, Núbia, Samuel, Sanjinha, Diácono Carlos, Rosinha, Levi, Presbítero James, Valdilene, Eunice, Mãe Neuza e toda a família Abreu, Pastor Lucas Sarinha, Mike, Lindalva, deixa eu ver quem estou vendo mais aqui, Vó, Gilvan, Nicolas e toda a família aí, Ricardo, Diácono Ricardo, Vânia, Netinho, Henrique. Deus abençoe a todos, amados. E até a noite, se Deus quiser, na transmissão, viu? Mamãe está mandando abraço para todos. Um abraço, mãe. Tchau. Tchau, gente. Tchau, um abraço.